Estamos começando mais um Bastidores da Doma e sabemos que o Leonardo trabalha com cursos presenciais, cursos online, enfim, ele tem uma infinidade de funções hoje, né? E vamos falar hoje exatamente sobre as palestras motivacionais que a gente tem até visto na postagem pelo YouTube, mas às vezes as pessoas até confundem esses vídeos com a Doma em si. O Leonardo vai explicar para a gente exatamente o que significa aquela palestra e a diferença entre um processo de Doma e exatamente disso que ele faz no palco quando está com um público diferente. É isso aí. Olá, pessoal. Estamos juntos aí mais uma vez. Valeu, Emerson, Diego, Raul. Bem, é legal esclarecer isso, que às vezes as pessoas confundem e até na hora da gente escolher o cavalo, é importante a gente escolher um cavalo legal também, porque é uma apresentação motivacional, né? Então, tem cavalos que é legal ir para o curso de doma, que vai te dar um pouco mais de dificuldade, porque às vezes de repente você precisa fazer uma contenção, as dificuldades que a gente vai achar no dia a dia, domando mesmo, né? E outra coisa é a palestra motivacional usando um outro chucro, tá? Então, algumas vezes já aconteceu o pessoal levar para palestra motivacional cavalos traumatizados e tal, e que aí a gente não conseguiu o objetivo, que é realmente a gente fazer analogias, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da forma como a gente precisa conduzir o nosso dia a dia. E como eu falo sempre que isso para mim não é só uma técnica de doma, mas uma filosofia de vida. Mas é interessante que a gente tenha os pontos, como eu sempre falo, que seja uma folha em branco para que a gente possa escrever a história dele. E aí, na experiência que eu tenho, que nas palestras motivacionais é legal a gente ter um ponto assim, até porque muitas vezes as suas palestras têm tempo, né? Hora marcada. Eu tenho de uma hora e meia para ministrar essa palestra. Tá? Então, é uma palestra que visa falar sobre liderança, falar sobre comportamento, né? Então, eu foco muito nessa situação de comportamento, da forma como a gente se comporta. Eu sempre falo que comportamento é escolha, você que escolhe se comportar dessa forma, né? E aí a gente trabalha ali com um Porto Chucro, mostrando, né, que assim, que eu que decidi me comportar com paciência, né, eu que decidi me comportar de uma forma mais tranquila, da forma da doma racional que a gente fala, né, com não violência, com paciência, com comunicação e relacionamento. O foco principal é a gente falar de um problema que vem acontecendo hoje no nosso cotidiano, que é a falta de atenção das pessoas com outras pessoas, a falta de estar 100% presente numa conversa, né? A dificuldade, às vezes, que a gente encontra por estar o tempo inteiro focado em telefone, em computador, em Facebook, WhatsApp, Instagram, qualquer que seja a rede social, né? Que é um mal necessário, inclusive estamos usando agora aqui as redes sociais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente poder estar 100% presente na conversa, né? Então, muitas vezes, o telefone nos rouba um pouco dessa atenção. E aí, quando a gente fala em comunicação, em relacionamento, para a gente comunicar bem, é importante que a gente esteja dando só ouvidos, né? Então, tem um ditado que diz que Deus nos deu duas orelhas e uma boca, então, para ouvir mais do que fala. E normalmente não é muito isso que a gente faz. Então, vemos pessoas que nos ouvem, mas estão só esperando a vez dela falar, mas não está prestando atenção, né? Então, para você ter um bom relacionamento, é importante que você tenha primeiro uma boa comunicação.
E para você ter uma boa comunicação, é importante que você realmente esteja focado na conversa. E qual é a analogia que eu faço disso no dia... Esqueci de colocar aqui, ó. Qual é a analogia que eu faço disso no nosso dia a dia? Porque um cavalo não permite que não estejamos 100% presentes no redondel, né? O cavalo, ele não usa relógio, não sabe horário. Se eu entrei ali, preciso sair rápido, né? Ele está só querendo se comunicar e se sair bem dessa sessão, tentando achar uma forma de sobreviver. Isso é o que passa na cabeça de um cavalo, ele sabendo que nós, os seres humanos, ele nos tem como predadores, né? Então, é importante, quando você esteja dentro do redondel, você esteja 100%. Corpo, mente, espírito, né? Estado de espírito, estado de ânimo. Você estar ali querendo criar uma situação que vocês se relacionem bem, né? E para isso é importante que você esteja prestando atenção. E aí, várias vezes eu falo aqui também de você olhar e enxergar. Às vezes, as coisas passam pelos nossos olhos, nós estamos vendo, mas não estamos enxergando de verdade. Então, é importante você se ater aos detalhes, você se pegar aos mínimos detalhes, né? E aí, o que acontece no dia a dia, no nosso cotidiano, que a vida do ser humano hoje está tão corrida, que a gente não se pega nos detalhes, né? A gente vai deixando a vida nos levar e vamos tratando as pessoas, tratando os negócios de uma forma um pouco desleixada, eu diria, né? Então é importante que a gente preste mais atenção nas pessoas, na nossa casa, com os nossos filhos, com nossas esposas, maridos, né, as meninas, né, mas que a gente possa realmente se doar um pouco mais. Então, quando eu entro no redondel, eu me dou completamente a um cavalo para que as coisas ali deem certo, e o compromisso é meu de fazer dar certo, porque eu que coloquei ele ali. E quem são as pessoas que contratam você, Leonardo, para esse trabalho? Porque nós sabemos, né, quando você vai dar um curso de doma, é um aluno que está interessado em aprender a doma, seja ele iniciante ou já com uma certa experiência, né? Agora, esse tipo de público, né? A quem é destinado esse tipo de palestra e por que motivo eles contratam você? Então, na verdade, essa é uma palestra que cabe a qualquer um, né? Toda pessoa que assiste sai com uma pulguinha atrás da orelha, né? Ou com uma sementinha plantada aí para melhorar seus relacionamentos pessoais. Mas hoje meu público principal são empresários, empresas que estão tentando melhorar, né, o dia a dia dentro da sua indústria, do seu comércio, onde quer que seja. Então, a gente fala que realmente grande diferencial dentro de, um, de uma indústria, de uma empresa, do que quer que seja, é realmente o ser humano. Então, quando você investe no ser humano, você investe nessa situação do seu líder, do seu dentro de uma fazenda, do seu gerente, de quem quer que seja, que você consiga fazer com que as pessoas estejam vestindo a camisa do uniforme daquela indústria, daquela fazenda, as coisas saem muito melhor. Então, eu sempre falo que quando eu consigo ganhar a cabeça do cavalo e não o corpo, eu faço com que ele esteja motivado a trabalhar. E sempre que existe motivação, existe inovação, né? Então, eu quero isso também dentro de qualquer local com pessoas. Pessoas que estejam motivadas a trabalhar, pessoas que estejam felizes em estar ali.
né? Então a gente trabalha muito com a felicidade. É importante que as pessoas possam se sentir parte daquilo ali, né? Assim como no Redondel, é importante que eu faça com que o cavalo entenda que ali existe uma manada de dois e que nós juntos somos mais fortes. Então, hoje o meu público principal são empresários, são líderes para esse tipo de palestra motivacional. Teve um período que você fez uma palestra, né, para a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi a experiência sua lá com as meninas, tal, qual que foi a reação. Isso em 2007, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Fernando e o Zé Roberto, que são técnicos de vôlei e que também são apaixonados por cavalos. E aí eu dei uma palestra para eles, uma palestra não, uma demonstração de doma, e eles fizeram uma analogia muito forte em cima dessa situação e achou que cabia. Me lembro que na época a seleção era muito forte, muito boa, mas no fim das competições faltava um pouco de estabilidade emocional e elas acabavam por perdendo. Então, assim, uma coisa que eu falo bastante dentro do Redondel é de você ter esse controle mental, né, essa estabilidade emocional para você conseguir sair das situações de dificuldade, né? Então isso não é só dentro do Redondel, isso é no nosso dia a dia. Toda hora a gente encontra dificuldade e é importante que a gente tenha esse controle para que a gente possa sair da melhor forma, né? Então a gente trabalhou naquela época, trabalhei antes das Olimpíadas, a gente foi para o CT de vôlei na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro. A gente arrumou um redondel, arrumou cavalos e fez todo o trabalho lá. Mas foi uma experiência única para mim, uma experiência ímpar, porque, né, realmente não tinha trabalhado com pessoas assim que estavam no ápice, né, do esporte, né, pronto para ir para a Olimpíada e tudo mais. Mas foi muito bacana porque eles gostaram muito. Algumas das meninas entraram no redondel, montaram no cavalo, ficaram de pé, se desafiaram, né, a fazer aquilo. E o mais bacana é que elas foram ouro-olímpicas depois disso, né? E me deram um feedback muito bacana, assim, de que lembraram disso, né? Lembraram da palestra. E aí eu me lembro que tem até hoje os recortes de jornal, né, que saiu, Jornal Globo, ESPN, um monte de lugar, né, no Globo Esporte, a gente apareceu. Então foi uma experiência ímpar. E, na verdade, eu nunca tinha pensado em trabalhar exatamente com isso, mas ali foi o start, né, foi o pontapé inicial para a gente dar sequência. Então, de lá para cá, eu tenho estudado bastante essa coisa de comportamento. Eu, claro, estudo muito comportamento de cavalo, mas hoje leio muitos livros, né, de humanos, né, de bem-estar, de autoestima, dessas coisas todas, né? E aí a gente vai sempre reforçando aí essa palestra motivacional e tentando melhorar cada dia. E essas palestras, Leonardo, elas duram em média, assim, quanto tempo? Então, a média é 1 hora, no máximo 1 hora e meia, mas, mas eu sempre brinco, né? Porque, assim, às vezes eu vou em encontro de vaqueiros, encontro de capatazes, encontro de proprietários em fazendas, normalmente de fábricas de ração e várias outras situações que a gente já encontrou. Mas normalmente num dia, né? É uma convenção, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria, e tem outros palestrantes, né? E aí eu fico olhando,
claro, que cada um tem seu mérito, mas é legal porque, assim, você precisa, claro, estar ali na frente do público, falar em público, né? Mas normalmente o cara está ali com um data show ou um computador e aquilo ali é a palestra dele e que, com certeza também impressiona as pessoas. Mas no meu caso, a dificuldade maior, não dificuldade, mas o desafio maior é porque normalmente o cara leva um cavalo que eu não conheço, nunca vi, que é chucro, e que além da palestra eu preciso domar. Então não tem como a gente falar o tempo, né, exato da palestra. Mas a média é 1 hora, 1 hora e meia, vai depender muito do animal. Então, normalmente, nesses casos, eu oriento as pessoas que me contratam para conseguir um potro que seja chucro, mas que tenha algum contato com o ser humano, seja pelo menos caprichado, né? Então, a gente sabe que muitas das vezes um cavalo que não bem esse fim de semana, né? A gente trabalhou, a gente estava junto e vocês filmaram o curso que a gente deu, né? Lá na ATP e vieram alguns cavalos que não sabiam nem o que é cabresto. Então, muitas das vezes, o tempo que você leva para dar uma palestra é quase a metade só para colocar o cabresto no cavalo. E volto a frisar, isso ali não é um curso de doma, é uma palestra motivacional. Eu fazer analogias de uma doma com o nosso cotidiano, né? Então, às vezes as pessoas querem trazer o cavalo muito chucro, às vezes querem trazer um moar, que também não cabe numa palestra motivacional, que a gente sabe que o moar tem o instinto de preservação mais aflorado e às vezes nos traz um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes as pessoas querem me desafiar trazendo algo muito difícil e eu falo para eles, olha, para o curso, para a palestra motivacional, esse cavalo não cabe. Você pode me chamar aqui toda hora para um curso, que aí a gente pega esse animal e aí a gente vai ter um pouco mais de tempo, né? Porque a verdade é que, assim, tem dado muito certo, né? Normalmente a gente tem esse resultado legal, mas eu já tive situações que eu não consegui resultado no primeiro dia e às vezes nem no segundo. Então, e o que eu falo para os meus alunos? Não se frustre por isso, né? Você pode continuar no dia seguinte. Mas numa palestra dessa, o legal é a gente começar e terminar, né? Porque o pessoal foi ali para ver. Então, a gente tem que, às vezes, escolher um cavalo que a gente sabe que é chucro de verdade, mas que não é aquela onça que vem de vez em quando para a gente, né? E aí, em algumas situações, que já aconteceu, em alguns lugares, que o pessoal cada vez traz um cavalo mais bravo. E aí, já tem situação de eu quase me machucar e falar para ele, olha, imagina se eu me machuco no meio da sua palestra, né? Ia acabar a palestra, vocês iam ter que me levar para o hospital e não ia ficar legal, né? Então, volto a falar. Então, presta atenção, eu estou deixando bem claro para vocês. Uma palestra motivacional, eu quero falar de liderança, das formas que a gente deve trabalhar no dia a dia, no nosso cotidiano, com os nossos subordinados, com nossos colaboradores, tá? E aí eu quero um cavalo que facilite para que eu explique isso. Agora, o cavalo que é muito chucro, aí é para um curso de doma, de 1, 2, 3 dias, que aí a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter um dia inteiro, a gente pode fazer mais de uma sessão, né? E aí a gente consegue reverter e conseguir trabalhar essa situação de doma, né? Então, é importante que a gente entenda, e esse vídeo é muito importante, que a gente consiga realmente separar o que é uma palestra motivacional e o que é um curso de doma. Uma coisa que você sempre fala, né, é sobre manter 100% presente no redondel. Ou seja, você está com a sua atenção voltada toda para o cavalo. E como é para você, numa situação dessa, você está domando um cavalo, você tem que estar 100% presente no cavalo, mas você tem um público também. Como que você divide as suas atenções?
estando 100% presente. Então, assim, eu sempre falo nos cursos, e aí isso é legal para os nossos alunos, né, que a gente vai trabalhando no dia a dia e vai evoluindo de uma forma que eu sempre falo que a gente tem 4 níveis de aprendizado. O primeiro é o inconsciente sem habilidade. O segundo é o consciente sem habilidade. Então, vamos lá, vamos fazer analogias, já que a gente está falando de analogias, né? Então, o inconsciente sem habilidade é aquele cara que se interessou pelo curso e começou a fazer o curso. Bem, se inscreveu para o curso. Ele é o inconsciente sem habilidade. Aí ele vai começar a assistir esse curso, a estudar, a ler o e-book, e aí ele passou para a próxima fase. Então, ele era inconsciente sem habilidade, a próxima fase ele vai estar consciente e sem habilidade. Ok? Beleza. Ele vai continuar estudando e vai começar a praticar. Vai tomar o primeiro cavalo, vai tomar o segundo cavalo, o terceiro, e aí, então, vamos voltar. Inconsciente sem habilidade, consciente sem habilidade, vai passar para a terceira etapa, que é consciente com habilidade. Então, ele estudou tudo aquilo e praticou tudo aquilo. Agora, a grande diferença para você passar para o próximo estágio e último estágio é que você precisa tomar muitos cavalos, ter horas de sela para que você mude essa situação, que você se torne inconsciente com habilidade. Ou seja, você não precisa mais pensar para fazer, você está fazendo no automático. Então, fazendo uma analogia quando o cara aprende a dirigir, né? Ele começa, tem que estudar o livrinho lá da autoescola, aí depois ele começa a ter as aulas práticas, aí depois ele entende de trânsito, entende de carro, teve várias aulas práticas, ele já está hábil para pegar um carro, né? Mas ele ainda precisa pensar nas coisas, pensar em apertar a embreagem, soltar devagar, acelerar, ligar a seta, olhar no retrovisor, para poder passar na prova para receber a carta de motorista, não é isso? E aí chega um momento que ele não precisa pensar mais em nada, ele ligou o automático, né? Então ele faz tudo isso conversando com o cara que está do lado, né? Então o que acontece? Ele está inconsciente e com habilidade, ele ligou o automático. Então, bem, eu falei tudo isso para responder a sua pergunta, né? Hoje, de tantos cavalos domados, tantas palestras, de tantos cursos e tantas experiências, eu consigo, por estar 100% presente, usar os meus sentidos. Então, às vezes eu estou olhando para o cavalo, percebendo o público, estou ouvindo, às vezes eu estou conversando com o público, mas estou usando o meu tato para sentir o meu cavalo, né? Então, é importante que você use tudo isso, todas essas habilidades que Deus nos deu. O que acontece é que muitas das vezes não usamos essas habilidades. Por quê? Porque a gente não foca, a gente não está ali 100%. É claro que a experiência vai facilitando com que isso aconteça. Tá? Então, hoje eu faço isso com naturalidade. Hoje eu não preciso pensar muito. É claro que em alguns momentos acontece de um cavalo estar me dando uma dificuldade, às vezes o cavalo um pouco mais dominante, eu peço para o público, olha, espera, deixa eu finalizar essa situação e depois eu respondo as perguntas, né? Então, sempre a gente coloca a pressão, alivia a pressão, sempre quando eu alivio a pressão, é o momento que eu respondo as perguntas, é o momento de eu dar o descanso para o cavalo e de responder as perguntas do pessoal. Então, esclarecendo para as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Talvez você já tenha até assistido algum vídeo de Leonardo no YouTube em que ele faz esse tipo de palestra num redondel meia-lua, né, Leonardo? Que deu até um trabalho para você. E ao passo que você também tem vídeos na internet que você já trabalha numa área maior, como em Rondônia, né?
Então, eu gostaria que você diferenciasse para as pessoas essas palestras. Aquele espaço eu trabalhei em tal lugar, aquele no outro. Na verdade, antes, para tentar facilitar que as coisas acontecessem, me colocava em situações de dificuldade, de que o ambiente não estava perfeito para o meu trabalho. Tá? Então, a gente já falou isso aqui várias vezes sobre ferramentas, e o Redondel é uma delas. Então, hoje eu já não faço mais isso. Então, provavelmente vocês me viram, às vezes, numa meia-lua, às vezes num parque de exposição que tem ali uma área que normalmente é de leilão, e a gente acabou aproveitando aquelas situações para poder facilitar, mas todas as vezes que eu fiz isso, eu encontrei muito mais dificuldade. Por quê? Porque normalmente o cavalo achava um canto, e nesse canto ele se sentia acuado e acabava me atacando. As portas não estavam abertas, como a gente fala no redondel, né? A gente fala daquela coisa da zona de percepção, da zona de ação, da zona de pressão. Então, esses cavalos, na meia-lua, estavam sempre na zona de pressão. Então, eu encontrei alguns cavalos que eram um pouco mais dominantes e realmente até me atacaram, né? Que é o caso aí dos vídeos que tem na internet. Bem, a gente conseguiu reverter? Conseguiu, mas não é a ideia, né? A ideia é que a gente consiga fazer de uma forma melhor. Então, ontem mesmo recebi uma ligação de uma empresa nova que quer nos contratar aí para fazer a palestra motivacional. E aí hoje eu já montei um e-mail exigindo algumas situações que são mínimas. Então, exigindo um redondel de 14 a 16 metros, exigindo um potro que seja chucro, mas chucro de lombo, virgem de lombo, mas que saiba pelo menos o que é cabresto, né? Para que a gente tenha certeza que essa palestra realmente vai ser muito bacana até o fim e que realmente a gente consiga trabalhar numa situação motivacional e plantar a sementinha no coração das pessoas. Então, hoje eu não faço mais aquelas situações que antes eu me colocava em risco. Hoje eu exijo um pouco mais para que as coisas eu tenha certeza que vai dar certo. Eu nunca, as pessoas me perguntam, Léo, nunca deu errado? Olha, nunca deu errado de eu me machucar, de eu ter que parar a palestra no meio, mas já teve situações, do ano passado, por exemplo, teve uma situação de um cavalo que realmente o cara, no fim, ele falou, olha, eu fui lá e mandei buscar o pior cavalo que tinha na fazenda e trouxe para você. E aí, assim, não ficou bonita a palestra, porque aí eu precisei de ajuda, porque sozinho eu não consegui. Eu chamei um peão da fazenda para me ajudar, né? E aí tivemos que fazer aquelas contenções de corda, tipo faz em Moá, e aí conseguimos resolver a situação. Bem, e aí, numa dessas, eu já aproveito também para colocar situações dentro da palestra motivacional, que é o que acontece no nosso dia a dia. Então, o que eu falei naquele momento? Olha, pessoal, eu não vou conseguir sozinho, eu vou precisar de ajuda. E no dia a dia não é assim? Às vezes, a gente não precisa ser humilde o suficiente para dizer que não é capaz, né? Que você vai precisar de alguém para te ajudar, né? Então, essa humildade é importante. Então, eu sempre falo, né, que o maior problema do ser humano é o ego, né? É a vaidade, a ambição, uma coisa que o cavalo não tem. Então, o cavalo tem orgulho, mas não tem vaidade, tá? Então, ele te aceita completamente se você mostrar para ele que você não é um predador, que você pode ser confiado, tá? Então, a gente trabalha em cima dessa palestra, falando toda hora sobre o código de ética dos cavalos. E qual é o código de ética dos cavalos? Está fixado em cima de um tripé. Eu falei isso 1000 vezes aqui. Então, é confiança, lealdade e trabalho em grupo, né? É importante que eles confiem uns nos outros, que eles sejam leais uns aos outros, para que eles possam trabalhar em equipe. Os cavalos estão
nesse mundo há 50 milhões de anos fazendo isso. Tá? Será que isso está acontecendo no nosso meio, no meio do ser humano? Não, a gente não pode falar o mesmo de quando a gente está falando em empresas. Então, a gente tem que melhorar isso aí. Então, eu pergunto, aonde, numa sociedade, seja no meu trabalho, na escola, na universidade, em casa, em qualquer lugar que você esteja, que existe confiança mútua, lealdade mútua, e que as pessoas trabalham em equipe, alguma coisa vai dar errado, eu não acredito que vai dar errado. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente começa a perceber que o ser humano está atropelando um pouco a situação e que a gente pode, às vezes, voltar mais às nossas raízes e trabalhar um pouco mais em equipe. Né? O ser humano hoje tem uma tendência muito grande a se isolar, né? A trabalhar sozinho, e quanto mais isolado a gente está, quanto mais sozinho a gente está, mais dificuldades a gente tem de relacionamento. Então, volto a falar, o celular está aqui, ó, a gente nunca abandona, né? Está do meu lado, tá? Ele é importante, tá? Mas não é a sua vida. A sua vida é a sua família que está perto de você, é o seu filho que está do seu lado, a sua esposa, que muitas das vezes você não dá atenção porque você está focado nesse cara aqui. Tá? Então, é importante, mas se policia. Eu me policio todo dia. Por quê? É legal, a gente, né, tem todo o trabalho aqui nas redes sociais, né, e a gente responder, a gente está acompanhando tudo que acontece. Isso é importante, mas não esquece que essa aqui é uma vida virtual. Você tem a sua vida pessoal e dê atenção para as pessoas que vivem com você, né? E os cavalos, com os cavalos, não é diferente. Na verdade, se você não tiver 100% nele, volto a dizer, você não consegue se comunicar, e se não consegue se comunicar, também não consegue se relacionar, tá? Então, o cavalo, ele não fala português, você pode passar a vida inteira tentando ensinar um cavalo a falar português, ele não vai saber, né? O importante é que você aprenda a língua dele, que é a linguagem PECS, uma linguagem estritamente corporal, tá? Então, já falei isso aqui, é importante reprisar, que se eu quiser domar um cavalo no Brasil, eu tenho que falar, se eu quiser me comunicar com uma pessoa no Brasil, eu tenho que falar português. Se eu quiser ir para os Estados Unidos, tenho que falar inglês. Se eu quiser ir para o Japão, japonês e assim por diante. Agora, com um cavalo, não. Eu domo um cavalo aqui, nos Estados Unidos, no Japão, na China, onde quer que seja. A linguagem dele é universal, né? Então, mas em todas as situações, você tem que estar 100% presente, senão você não consegue se comunicar. O cavalo me ensinou a prestar mais atenção nas coisas, o cavalo me ensinou a ser observador, tá? Por quê? Porque um cavalo, na natureza, ele é preso, não é predador. Então, ele tem que ser desperto no sentido de prestar atenção em tudo à sua volta, né? E aí você se prende aos detalhes, e é no detalhe que você consegue resolver as coisas melhor e se relacionar melhor. Bem, se você é uma dessas pessoas que está procurando aprender Doma, assistindo vídeos de Doma pelo YouTube, enfim, pelas redes sociais, então se você assistiu esse vídeo de Leonardo, ele trabalhando num redondel minúsculo, né? Não tente fazer, não é ali que você vai aprender, não é, Leonardo? Às vezes a pessoa assiste a um vídeo e acha que aquele ali é o método de Doma. Não é, né? Então, é importante, e a gente vem falando bastante isso aqui, que as pessoas procurem estudar mais, né? E não só os vídeos que a gente posta, que alguns outros parceiros postam, são legais, são interessantes, são curiosos, mas tenta buscar a raiz do que a gente faz. Essa raiz do que a gente faz está lá no nosso e-book, que é de graça. A gente fez um livro, né, que está na internet, é de graça para você. Ali vai te dar os porquês e os paraquês, né? Então, eu gosto muito de falar isso, até lembrando do meu amigo João Salgado, aprendi isso com ele, né? Ele sempre fala que assim, ó,
por que eu vou fazer isso? Né? Para que eu vou fazer isso? Se eu não sei o porquê e o para quê, então não faça. Porque você tem fundamento, você está fazendo o que você viu e virou um macaco de imitação. É importante que você tenha esse conhecimento de psicologia, natureza, comportamento, para que você entenda o que está acontecendo ali dentro. Tá? Legal, Leonardo. Já que você tocou nesse assunto, só para esclarecer, né? Às vezes as pessoas estão assistindo aos vídeos, mas por que o Leonardo está passando debaixo do cavalo? Por que ele fica em pé sobre o cavalo? Por que ele põe a pata da mão do cavalo no joelho dele? Então, tudo tem um fundamento. Você não está ali fantasiando, na verdade? Na verdade, tudo tem um porquê, e eu explico, né? Então, assim, nesses momentos que a gente passa embaixo, por exemplo, primeiro, eu não passo ali em todos os cavalos. Alguns me permitem no primeiro momento, outros não me permitem. Então, eu preciso sentir esse cavalo, né? Mas para que eu faço isso? Para me colocar numa posição que muitas vezes ele não me vê normalmente e para acostumar ele a ver alguém daqui. Então, o cavalo, como eu já falei várias vezes, não gosta de um efeito surpresa. Então, se eu me agacho perto dele, se eu me passo embaixo dele, num dia que eu caí, por exemplo, aconteceu esse fim de semana, né? Que uma moça caiu, desequilibrou, estava no pelo e caiu debaixo do cavalo, e ele ficou parado olhando, como se falasse, pô, o que aconteceu aí? Machucou e tal. Por quê? Porque a gente já tinha se colocado naquela posição e ele entendeu que ele não precisava ter medo de você ali, né? E normalmente numa situação contrária, que ele nunca te viu, dependendo da dominância desse cavalo, ele pode te dar um coice, ele pode te morder, ou pode te pisotear, né? Então, às vezes uma criança, né, que é inocente, chega muito próximo do cavalo, passa perto, então ele já viu. Então é importante que a gente faça no cotidiano, faça assim, na doma, o que esse cavalo vai passar no cotidiano, passar por todas as situações onde a gente imagina que ele teria medo daquilo e que ele ficaria assombrado com uma situação. Então a gente vai desensibilizando e mostrando para ele essas coisas de forma que depois ele vai achar tudo natural, né? Então eu vou pegar na mão, pegar no pé, porque esse potro que está sendo domado, esse que não tem um manejo diário, né? Não tem um manejo de potrinho, por exemplo, quando foi casqueado e tudo mais, depois ele vai ser casqueado, depois ele vai ser ferrado, né? Então, eu preciso facilitar a vida do cara que vai ferrar depois, né? Eu tenho o meu irmão, que é ferrador de cavalo, ele trabalha em algumas áreas que produzem muitos potros, né? E potros muito bons, com uma qualidade genética muito forte, né? Com um valor agregado muito forte. E aí, qual que é o diferencial do meu irmão hoje? Que ele vai lá nos potrinhos, né? Quando inicia o casqueamento, ele inicia o casqueamento muito antes de cabestear um potrinho. Então, ele faz a doma índia do potrinho. Ele e o Chico, né, que trabalha com ele, fazem isso. Então, o que acontece? Quando esse potrinho cresceu, que vai ser cabresteado na hora do desmame, o potrinho já conhece o ser humano, já foi tocado. Isso vai facilitar muito, né, para quem for mexer com ele depois. Então, aqui a gente já está falando de um outro nicho de trabalho, né? O cara que é ferreiro, o cara que casqueia cavalo, precisa ter esse contato. Para quê? Para o cavalo poder dar a mão para ele, dar o pé para ele, casquear, para ele ferrar e tudo mais, sem que você faça com agressividade. E com certeza é um trabalho árduo, que se o cavalo estiver te dificultando, sem dúvida, não vai sair com a mesma qualidade com um cavalo que vai estar facilitando a sua vida, né? Sei que os internautas vão perguntar, aí eu já adianto, né? Você ficar em pé no cavalo, o que significa, Leonardo? Então, na verdade, o ficar em pé, assim, é o símbolo da doma índia, né? Que os índios subiam num cavalo e
olhava no horizonte, aquela figura, né, do cara em cima do cavalo. Na verdade, tem gente que acha que é uma continência. Não estou prestando continência. Né? O índio subia e colocava para tampar o sol para olhar mais longe. Então, ele usava para olhar se vinha soldado, né? Ele olhava para olhar a caça. Tá? Então, ele tinha o cavalo como um companheiro do dia a dia, né? Como um membro da sua família, da sua equipe, da sua manada. E confiavam completamente um no outro. Então, é o símbolo, mas eu insisto muitas vezes para os alunos ficarem de pé, porque é um momento que o cavalo confiou muito em você, né? Ele deixou que você ficasse em pé ali, e isso é muito interessante. Pessoalmente também, né? Você fala, cara, pô, fiquei em pé em cima de um cavalo que era chucro há meia hora, 40, uma hora atrás, né? Então, pessoalmente, a pessoa se sente muito bem, assim, muito... É uma conquista, né, Leonardo? É uma conquista, exatamente. A gente vê muito isso quando finaliza, né, a etapa da doma, principalmente entre as mulheres, né? Rola até uma emoção, tal. Sim, muito legal sim, isso. Né? Sim, realmente é emocionante. Então, e é isso que a gente está conversando aqui hoje, é você usar um pouco mais o coração em vez de só a razão, né? Então, a gente está muito mecânico no dia a dia e está deixando de usar o seu coração, né? De você se emocionar com as coisas, viver as coisas, sentir, né? Estar feliz em fazer, tá? Mas isso é uma escolha, você que escolhe ser assim, tá? Então, vamos lá. Isso é comportamento. Então, comportamento é escolha. Escolha se comportar assim. Esse comportamento, no dia a dia, vai se tornando um comportamento habitual. Você precisa se esforçar e se policiar para que esse comportamento se torne um hábito, né? E aí vai chegar um momento que você vai estar no automático, você vai estar inconsciente com a habilidade. De tanto trabalhar isso no seu dia a dia, você daqui a pouco está uma pessoa mais feliz, você está uma pessoa mais gentil, você está uma pessoa que realmente dá atenção para outras pessoas, que você realmente é feliz em se relacionar, né? E viver, né? De uma forma que você veja que você é bem chegado onde você está, que as pessoas estão felizes do seu lado, de compartilhar os momentos contigo, né? Então, e é isso que a gente faz com os cavalos. O cavalo chega num redondel completamente apavorado, com medo, e você consegue trazer ele e falar, cara, vem comigo, a gente junto é mais forte, pode confiar em mim, e no fim o cavalo está andando atrás da gente, confiando completamente. Então, lembre-se, confiança é a cola que gruda os relacionamentos, né? Sem confiança, a gente não vai a lugar nenhum. Você convidaria alguém que você não confia para almoçar ou jantar na sua casa no fim de semana? Você se relaciona bem com pessoas que você não confia? Não, né? Então, tente trabalhar essa situação de confiança entre as pessoas. Seja leal às pessoas, seja leal aos cavalos. E aí, gente, quando isso acontecer, naturalmente, essa pessoa, esse cavalo, vai vestir a camisa do seu uniforme, vai vestir a camisa do seu time e as coisas vão acontecer naturalmente. Então, crie uma energia positiva ao seu redor, crie um ambiente positivo ao seu redor e o resto, pessoal, deixa que o universo conspire a favor. Tá bom? Pessoal, então, eu acho que essa era a nossa conversa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido, tá? E estamos aí numa próxima oportunidade. Emerson, quer fazer algum comentário, mais alguma pergunta? Eu acho que foi legal, foi bem abrangente, né? E se você gostou, deixa seu comentário e não perca, todas as segundas, todas as quartas, você pode estar assistindo um vídeo novo, né? E não esqueça de clicar no sininho para ser notificado
sobre os nossos conteúdos novos. Obrigado, Léo, mais uma vez por sua participação. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Emerson, Diego, Raul, pessoal aí da equipe que assistiu o vídeo. Como o Emerson falou, curte lá. É importante para a gente essa curtida e que você acione o sininho lá para que você receba as notificações. Pessoal, até a próxima. Tamo junto. Valeu!